meu nascimento, né? Então, no meu, antes de eu nascer, a minha mãe, eu tenho uma irmã mais velha, né, que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, ela se chama Larissa. A gente tem uma diferença de 5 anos e a minha mãe, ela ficou grávida de mim e no final da gravidez, no final mesmo, assim, nos últimos, como se diz, nos finalmente mesmo, né, para ter o parto e Você tal, já tava vindo. ela sentiu muita contração, mas dor muito forte mesmo, e aí ela foi pro hospital. Diz ela que lembra até hoje, era uma sexta-feira da Paixão, que eu nasci numa sexta-feira da Paixão, ou no sábado da Aleluia, não lembro agora. Eu sei que, que coincide até com o texto daí da vida de Jesus. Foi em 3 de abril de 99. E aí, minha mãe foi pro hospital, sentindo muita dor, e o médico, ele meio que falou que queria adiar o parto e tal, que não sei o quê, só que aí ela falou que estava sentindo muita dor, mas muita dor mesmo, e o negócio não dava para adiar mais. E aí, depois que eles fizeram o parto, o médico falou para ela que foi um livramento de Deus, assim, que foi um milagre, sabe? Ela não ter, foi um milagre nem eu e nem ela ter morrido. Porque o útero dela estava muito, mas muito fino. Tava uma gravidez o final da gravidez estava com muito risco mesmo. Então, quando chega a esse ponto, né, o bebê e a mãe, eles morrem, né? Porque é um estágio que não dá para, que a medicina já não pode resolver, que é só Deus mesmo, né? E aí a gente já vê que Deus ele está acima de tudo, né? Que Deus ele tem coisas que a medicina às vezes não consegue explicar, que a ciência não consegue explicar, mas que é Deus, porque milagre não se explica, né? E aí o médico fez questão de falar, isso aí foi um milagre, porque seu útero estava fininho, Caramba. a espessura dele, no caso, né, tava ralo mesmo, e aí isso iria matar você e o bebê. E também tem até pegando um gancho também, eu não tinha colocado no roteiro, mas pegando um gancho, a minha mãe conta que na gravidez, mesmo sem ela conhecer Jesus, ela teve experiências assim com Deus. Ela era de outra religião, e ela teve experiências assim com Deus de tal forma que foi assim, ela passava a mão na barriga dela e tal, e ela sentia uma coisa assim diferente quando ela fazia isso, e ela pedia a Deus, oh Deus, me dá ele perfeito e sadio, me dá ele bem calmo. Aí ela até brinca que veio calmo demais. Mas brincadeiras à parte, ela fala que ela via algo diferente, assim, sabe? Ela via que parece que diz ela que era Deus que estava falando com ela, que aquele menino ia ser diferente, aquele garoto ia ser diferente. Então ela sentia isso, ela sentia que, que, que tinha algo assim diferente na gravidez dela, e isso aí é muito forte, porque teve esse milagre, né? E a partir daí, já no nascimento, ela já percebeu que, opa, já tem algo Já tem diferente algo aí. diferente. Porque foi um milagre. O homem não consegue explicar, a medicina não consegue explicar, é só Deus que consegue explicar. Então, a partir daí, ela já viu que tinha algo diferente, mesmo ela ainda não conhecendo a Jesus. Que benção, Leozão. Eu não sabia disso, cara. Deve ser muito forte, né? Rapaz. Pois é, mas aí foi descobrir só depois, quando tava no finalzinho mesmo. Antes não descobriu, foi normal a gestação e Sim, tudo sim, mais. foi normal. O que descobriu foi no final mesmo, que teve muita contração, minha mãe sentiu muita dor, ela fala que ela sofreu bastante assim. E aí, para fazer a cesárea, antes de fazer depois que fez a cesárea, o médico contou isso para ela, né, que estava num estágio Olha já pra você que ver, cara. não que se esperasse mais, né? E assim, inclusive ela foi usada por Deus, que se esperasse mais, talvez, não sei se mais um dia ou talvez até menos, né? Talvez umas 30 horas, sei Uhum. lá. Eu não estaria aqui hoje. E ela também não, então é uma coisa forte assim que eu sempre carreguei isso comigo, sabe? Que isso Testemunho forte, é um cara. testemunho forte, porque às vezes a gente, por exemplo, a gente não como que eu posso dizer? A gente às vezes tem alguns conflitos. Eu, ao longo da minha vida, tive alguns conflitos e tal, conflitos internos, mas eu sempre lembro disso, sabe? Isso aí é como se fosse um conforto para mim, de que eu não nasci por acaso. De que, assim, ninguém nasce por acaso também. Isso aí serve para todo mundo. Mas, assim, no meu caso, teve esse lado também do Uhum. risco de morte. Então, é algo, assim, que às vezes eu sempre lembro, assim, quando às vezes tem alguma aprovação, alguma coisa assim, né? Tem até um ditado que fala que
que quando a gente, às vezes passa por alguma dificuldade, alguma luta, alguma tristeza, basta a gente lembrar que a gente é salvo. Não tem algo mais gracioso do que isso, porque a alegria da salvação é algo que ninguém pode tirar.